Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilos? Nós estamos dando início aqui ao último tópico, né, do nosso curso básico de letramento digital para quem faz enfermagem no curso técnico de enfermagem. Eu montei uma apostila para vocês aqui sobre internet, ferramentas do Google e ferramentas da Microsoft. É um resumo bem grande, mas ao mesmo tempo é contraditório dizer que é resumo, né? Porque é um pouco grande. Mas foi feito de forma interessante, em forma de perguntas e respostas, tá? Aqui no início, na pergunta 1, ó, eu tenho uma pergunta bem interessante, dividida em duas partes. Fale sobre os navegadores ou browsers, descrevendo o que são navegadores ou browsers e quais são os tipos de navegadores mais conhecidos e cite as principais características de cada um. Então, na letra A, o que são navegadores ou browsers? Navegador ou browser nada mais é do que um tipo de programa que o usuário usa para acessar sites, tá certo? Então a gente tem aqui esse programa conhecido de vocês, que é o Google, né? Tá aqui o Google, ok? O Google, ele tem várias características, eu vou falar para vocês já. E aqui do lado nós temos o Microsoft Edge. O Microsoft Edge, ele substitui esse aplicativo aqui que eu estou colocando o mouse, que é o Internet Explorer. A própria Microsoft substituiu, adotando o Edge. Eu falo sobre cada um dos dois daqui a pouco e sobre outros que existem aí na praça, tá ok? Muito bem. Quais são os tipos de navegadores mais conhecidos? Nós temos o Chrome. O Chrome é um navegador de internet desenvolvido pelo Google, né? Com um visual minimalista, conforme vocês estão vendo aqui. É um visual minimalista. Além de ser um visual minimalista, ele foi lançado pela primeira vez em setembro de 2008 pela companhia, no caso Google, né? Para ser usado no Microsoft Windows, né? No sistema operacional Windows. Mais tarde ele foi depois incorporado ao Linux, incorporado também ao Android, ao Mac, lá aquele sistema da maçã, e ao iOS. Então está aqui a figura, né, mostrando o Google, tá certo? A característica mais importante do Google, conforme vocês já sabem, é essa tela com o menu iniciar no site do Google. Temos aqui o quadradinho de 9, onde tem os APs, né, ou os aplicativos do Google. Nós temos aí a conta, a pesquisa, o mapa, o site do YouTube, o Google Play, o Google Notícias, o Gmail, o Meet, muito usado por nós aí nas videoaulas, né, nas aulas via internet, nos encontros, né, nas chamadas via internet que utilizamos. Temos o Google Drive, muito utilizado, e outras e mais outras ferramentas que vocês vão ter contato aqui conosco, tá? Várias mesmo, muitas mesmo, tá certo? Bom, aqui no Google nós temos também esse menu com 3 pontinhos, aonde você pode, com Ctrl T, abrir uma nova guia. Vocês estão vendo, ó? Abrir uma nova guia. Temos também aqui uma nova janela, Ctrl N. Eu tenho uma janela só aqui embaixo. Se eu clicar aqui, vou ter uma outra janela, tá? Tá aí. Então vocês estão vendo que eu tenho aqui, no caso, 2 janelas. Temos aqui também a possibilidade de uma janela anônima, o Ctrl Shift N. Essa janela anônima é muito interessante, porque se você utilizá-la numa LAN house e fechar, você não precisa se preocupar com a navegação, porque ele não vai guardar o seu histórico, não vai guardar os cookies e os dados dos sites, não vai guardar informações em formulários e também vai bloquear cookies de terceiros, tá? Vou fechar aqui então para voltar aqui ao
a engrenagemzinha aqui de 3 pontinhos, certo? Aqui tem o histórico, aonde você pode verificar o que foi, digamos assim, navegado, né? Por último, está aqui, ó, uma série de coisas que foi navegado por último. Temos aqui também o download, né? Aqui basta digitar Ctrl J, conforme está escrito aqui, ó, Ctrl mais J, que você vem essa tela aqui, aonde a gente vai verificar quais foram os downloads que foram baixados por último. Uma coisa importante em relação a isso aqui é que você pode limpar, né, o histórico de download, ó, limpou, e você pode também acessar a pasta de download. No meu caso aqui eu coloquei para ele acessar a pasta de download bem aqui, ó, tá vendo, ó, Professor Haroldo download, certo? Ele está proposto para abrir aí. Eu posso também mudar a pasta de download se eu quiser. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tá ok? Temos aqui também a pasta de favoritos, aonde eu posso inclusive gerenciar os favoritos. Aqui todos os bookmarks, né, que eles chamam, você pode gerenciar os favoritos aqui, tá? E até mesmo abrir telas ou novas telas para favoritos, nesse caso aqui, tá joia? Adicionar um novo favorito, adicionar uma nova pasta, importar favoritos, exportar favoritos e pedir ajuda. Mais em cima aqui você tem também o zoom. Você pode aumentar o zoom da tela, ó. Estão vendo que está aumentando? Como você pode também diminuir o zoom da tela do tamanho que você queria. Você pode, por exemplo, pedir para imprimir, né? Ctrl P, ele vai abrir aqui a janela de diálogo, vai permitir que você possa imprimir a tela que você está navegando. Aí é óbvio que você muitas vezes vai querer imprimir um boleto bancário, aí você pode salvar em PDF, pode pedir para salvar, por exemplo, em forma de retrato, mudar, por exemplo, para paisagens, mudar as definições para o tamanho do papel, páginas por folha, as margens, a escala, se quer ou não que os cabeçalhos sejam incluídos, né? E assim por diante. Então aqui nessa opção você tem como fazer tudo isso, tá certo? Aqui nos 3 pontinhos ainda eu tenho como buscar, tenho como ir atrás de mais ferramentas, salvar como a página, ó, posso limpar os dados de navegação, posso ir para as extensões, posso gerenciar as tarefas e posso ir atrás de ferramentas do desenvolvedor, tá? Aqui em extensões você pode clicar que você vai ver que você vai parar no site do Chrome, aonde você vai reparar que tem uma quantidade infinita de extensões que você pode utilizar, né? Aqui eu tenho, por exemplo, os APs de apresentação, é uma espécie de PowerPoint, os APs para digitar texto, editor de texto, que seria uma espécie de Word lá no site do Google, né? E uma espécie de Excel, planilha eletrônica. Se você clicar aqui, ela fica indisponível. Se você clicar aqui, ela fica disponível. Você pode também remover, como também você pode simplesmente colocar em disponível, tá? Assim, ó. Ok? Muito cuidado com as extensões. E uma coisa que eu tenho que falar a respeito dessa extensão aqui do Adobe Acrobat. O Google, como um dos navegadores, já que estou falando de navegador, e pela apostila aqui eu estou falando do Google, né? Eu queria que vocês entendessem que não é aconselhável, tá, você usar essa extensão aqui, porque ela vai fazer com que você tenha que abrir, por exemplo, apostilas gigantescas. Eu até vi aí alguns alunos baixando, por exemplo, a apostila do curso técnico, né, de enfermagem, ou nutrição, ou saúde bucal, ou mesmo outro curso qualquer, de 100, 150, 200 páginas, então pesa muito. O certo é você utilizar um aplicativo apropriado para isso. E o aplicativo apropriado para isso está escrito bem aqui em cima, ó, o Adobe Acrobat Reader. Ele é apropriado para isso, porque ele permite, por exemplo, você aumentar a visualização, ó,
Você pode ajustar para a página, ó, o tamanho que você quiser. Você pode voltar ao tamanho real. Você pode aumentar, ó, o zoom e pode também diminuir. Então, o apropriado seria utilizar esse aplicativo aqui, o Adobe Acrobat, tá? E essas extensões aqui, tome cuidado com o uso de extensões de terceiros, porque pode pesar bastante. E esse aplicativo aqui, ele já foi muito bom no início, mas hoje ele está ficando um vilão no roubo de memória RAM, tá certo? Então, muito cuidado com isso aí, tá joia? Mais aqui um pouquinho, eu tenho a parte de configurações, ó, muito importante aqui. Aqui você configura praticamente todo o seu navegador, tá? Quando o navegador, por exemplo, está com algum problema, é aqui que você resolve, tá? Então vamos lá, você e o Google, preenchimento automático. Olha, sugestão que eu dou para vocês: nunca, mas nunca mesmo, permita oferecer salvar suas senhas. Quando tu clica aqui, ó, e ele pede, é porque ele está permitindo que você digite as coisas suas e assim fique salvo, tá? Ou um login automático. Caso você esteja na sua casa, computador local, aí até vai, né? Mas se tu tiver numa lan house, é perigo danado, tá? Aqui as confirmações de segurança, aonde você tem que limpar, por exemplo, os dados de navegação. Sempre faça isso, tá? Ó, limpar o histórico, ó. Você vê que o meu eu faço a limpeza constantemente, então eu tenho pouca coisa, tá vendo, ó? Mas quando for limpar o histórico, mandar limpar o histórico, não limpa o histórico apenas 1 hora, ou um item, ou 2 dias, 1 semana. Vocês vão ver que, olha, quando ele está muito pesado, ele fica desse jeito aqui, ó, tá vendo? Demora um absurdo para poder fazer esse procedimento. Mais uma vez, eu vou cancelar aqui, ó, e dizer para vocês que não vale a pena utilizar o próprio navegador para limpar os dados do cache. Nesse caso aqui, eu volto na apostila, estou falando de navegadores, né? Falei por enquanto apenas do Google Chrome, para abrir um parêntese para esse aplicativo aqui, ó. Ó, dá uma olhada. Esse aplicativo aqui gratuito, ele é chamado de CCleaner. Conforme vocês podem ver aí, ó, o CCleaner, voltar aqui de novo nele, ele tem como símbolo aqui uma vassoura, né? Símbolo de quê? Símbolo de limpeza. Então, ele, em inglês, cleaner, clean, quer dizer limpar, né? E ele tem versão free, e versão paga, tá? Nessa versão free, ele faz uma limpeza personalizada do seu computador. Mas para isso, é necessário que você pegue o seu navegador e feche. Então, primeiro você faz o seguinte: você volta aqui, fecha o navegador, ó, tá certo? Volta aqui de novo, ó, fecha o navegador, tá ok? Fecha o navegador, fecha os aplicativos que estão de repente atrapalhando, mas principalmente o navegador. Se tiver aberto o navegador, você fecha. E aqui você pode reparar que tem o health check, né? Checar cuidados. E então, o que acontece? A primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma limpeza personalizada. Se tu tiver, por exemplo, o Edge Chromium, que é o substituto do Internet Explorer, o próprio Internet Explorer, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai limpar o cache da internet, ele vai limpar os cookies, vai limpar o histórico, vai limpar o histórico de download e a localização do último download, certo? No Internet Explorer ele fará a mesma coisa: os arquivos temporários, históricos, cookies, URLs digitadas, remover arquivos indexados e localização do último download. No caso do próprio Windows operacional, ele vai executar no menu iniciar, ele vai mexer nos caches de miniatura, limpar a lista de atalhos, esvaziar a lixeira, vai pegar os arquivos temporários também, esvaziar, área de transferência, tu deixou um Ctrl+C, um Ctrl+V aí esquecido no meio do caminho, ele vai fazer a limpeza, vai limpar, por exemplo, os despejos de memória, que é aquelas situações chatas de tela azul, lembra? Que o Windows tem muito, os fragmentos de verificação e os relatórios do Windows. E claro que tem mais coisas aqui que você poderia marcar para ele fazer, tá? Tem também aqui a parte de registro, ó, aonde ele vai fazer esse procedimento de limpar os registros.
limpar as DLL, limpar as extensões não usadas, os erros de instalação. Tem um programa que você desinstalou e ficou ainda alguma coisa para trás, algum resíduo, ele vai fazer a limpeza disso aqui tudo, tá? E procurar os erros, tá? E depois corrigir os erros selecionados. Eu volto nele aqui para fazer todo o processo com vocês depois que eu fizer a explicação do navegador. Mas só para vocês terem ideia, na parte de limpeza, só para vocês terem ideia, eu fui convidado por um colega, professor, para fazer a manutenção de computador dele. É um senhor chamado João. E ele realmente não entendia muito de uso do computador, né? E o que ele fez? Ele ficou mais de 3, 4 anos usando o navegador. Na época o navegador dele era esse navegador aqui, ó, o Internet Explorer, super pesado. E o que aconteceu? Ele tinha mais de 4 gigas de lixo, entulho, né? No navegador, pesando o navegador, fazendo com que o navegador consumisse memória RAM pra caramba e tornando a internet lenta. Às vezes a internet está lenta, não é porque você pagou para o provedor e o provedor não está te dando o valor que você comprou, não, que você está pagando. É manutenção do seu computador, tá certo? Então esse aplicativo aqui, ele vai fazer o papel de uma diarista. Então, gente, ó, ligou o computador, a primeira coisa que você faz antes de navegar é fazer uma limpeza, tá? Então, se você tem, por exemplo, o Chrome instalado, ou o Edge, ou mesmo o Internet Explorer, ou o Mozilla, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer uma limpeza no computador. Não é analisar, é executar a limpeza. Então, o que ele faz? Ele pergunta se você quer confirmar. Os arquivos selecionados, todos aqui, ó, vão ser excluídos do seu PC. Ele começa a fazer o procedimento aí, ó, e aí ele vai fazer um procedimento que demora pra caramba. Eu vou interromper a gravação aqui só para te dizer o seguinte: quando terminar, ó, ele começa aqui no Edge Chrome, tá vendo, ó? Ele vai buscando os aplicativos lá, ó. Você vê que aqui vai mostrando, ó, como é que ele está fazendo a varredura. Demora às vezes muitos minutos. O meu colega João lá que eu falei para vocês, ele ficou praticamente uma noite inteira rodando para fazer a limpeza. Por isso que ficou aí o equivalente a um DVD zero, né? Zerado, virgem, só de lixo e entulho no navegador dele. Só no navegador, hein? Para tu ter a ideia de como que isso provoca a lentidão da internet no seu browser ou navegador. Então são coisas importantes que você precisa saber, tá? Então eu vou interromper aqui para ser rápido e volto, né, quando estiver terminando aqui a navegação, tá certo? Já eu volto. Gente, eu estou de volta. Vocês podem reparar que começou então aqui o processo de limpeza, né, ó, já está em 10%. E enquanto ele faz a limpeza ali, eu vou explicando para vocês aqui a apostila, tá? Isso aí para mostrar para vocês o quanto que é importante e necessária essa limpeza aí. Eu vou fazendo simultaneamente o processo, tá? Então, como está dizendo para vocês, o Google Chrome ele permite que você busque o conteúdo de um site diretamente pela caixa de mensagem, né? Você digita no navegador e você consegue já fazer o processo. Ele foi desenvolvido e compilado com base em componentes do código aberto, tá? Com renderização da WebKit da Apple. E a sua estrutura de desenvolvimento de aplicações é muito boa. Ele, quando foi inaugurado, em menos de 2 anos já era o terceiro navegador mais usado do mundo. Na época, pra você ter ideia, o primeiro lugar era o Internet Explorer, o segundo lugar era o Mozilla Firefox, aquele da raposa, né? E em terceiro lugar passou a ser então o Google Chrome. Hoje o Google Chrome é o navegador mais utilizado do mundo, tá? Devido à rapidez. Mas está ficando pesado ultimamente devido ao fato de que as pessoas não fazem manutenção, né, desse aplicativo. Hoje as pessoas estão praticamente, pessoal, penduradas na internet para tudo hoje, né? Tudo hoje é feito via internet, principalmente agora os estudos, né? Esses estudos com educação conectada, educação à distância, as faculdades, né?
os cursos de pós-graduação, todos estão sendo feitos via internet. Então, é importante isso aí. Conforme você está vendo aí, ele voltou agora um pouquinho, ó. Você viu que ele está bem lá na frente. E está perguntando se você quer fechar. Ele ficou no cache, ó. Vou pedir para fechar. Forçar a fechar, né? Ele vai fechar o aplicativo. Ele está dizendo que não está fechado, mas está fechado, né? O aplicativo está demorando muito para fechar. Deseja forçar o fechamento? Sim. Vou fechar aqui para permitir o fechamento. Enquanto isso, eu volto lá. Então, como está dizendo para vocês, o Google Chrome, ele é uma ferramenta de pesquisa. Ele tem uma ferramenta de pesquisa que está na própria barra de endereço do Google, sem necessidade de você digitar o endereço do site, né? A versão mais atual do navegador vem com opções de tradução. Você pode traduzir qualquer site de qualquer idioma automaticamente, sem contar a proteção contra phishing e também malware no navegador. Outro recurso interessante é o modo de acompanhamento do usuário através do sistema de supervisionamento. Com ele você pode restringir o acesso a determinados sites e até alterar configurações de navegação, ampliando a proteção de quem usa o browser, né? Principalmente quem tem criança, né? É importante isso aí. Tem professores que trabalham também com o sistema de pesquisa, que é muito bom também, o do Google Chrome. Tá certo? O outro navegador é o Mozilla. É esse aqui, ó, da foto. Ele é muito bom. Ele ajuda centenas de pessoas a navegar. Ele já foi talvez o mais seguro e intuitivo dos navegadores, com muitas extensões. Só que ele hoje está em terceiro lugar. Não era, ele era o segundo, agora é o terceiro. Tá? O navegador Mozilla tem sido um dos pilares da comunidade de código aberto. Tá? Muito utilizada pelo pessoal que gosta do Linux. Tá? E tem mais de 30 anos já de uso. Certo? No início dos anos 90, um jovem chamado Mark Anderson, ele estava obtendo seu diploma de bacharel em ciência da computação na Universidade de Illinois. E enquanto ele esteve lá estudando, ele começou a trabalhar na National Center for Supercomputing Application. E nesse período ele divulgou uma forma inicial dos padrões da web, que é o Viola WWW. Tá? Em 94, esse rapaz se formou e se mudou para a Califórnia e foi abordado por Jim Clark, que ganhou dinheiro vendendo hardware e software. Clark usou o mosaico e via as possibilidades financeiras da internet. Recrutou esse outro rapaz e lá eles começaram então a trabalhar numa empresa com um nome chamada Netscape Communication Corporation. E foi aí que surgiu, né, o Mozilla. O Internet Explorer, conforme vocês sabem, é o navegador oficial, né, da Microsoft. Completou aí mais de 30 anos. E ele foi em 85, quando surgiu o Windows. Ele está com mais de 35 anos. Tá? Hoje, não tem dúvidas dizer para vocês que ele perdeu espaço para o Edge, que é esse aqui, ó, onde está esse ícone verde aqui na área de tarefas, tá? Na barra de tarefas. Embora o Edge seja realmente muito bom, muitas pessoas não se convenceram ainda e continuam com o Chrome dominando o mercado no mundo, tá? O Edge é esse aqui, ó. É esse aplicativo, cadê? Ele tá embaixo. Ele pulou. Esse é o Google, é o Internet Explorer, né, que tem o site do MSN, e esse aqui é o Edge, tá ok? Voltando lá no aplicativo, deixa eu fechar aqui. Vocês podem reparar, ó, o que ele está dizendo, que foi limpado, né, em 458,534 segundos, 1,314 mega, o equivalente aí a quase um terço, um quarto, né, de um DVD. Então, por quê? Porque o professor Haroldo navega muito na internet, tá? Então, eu vou fazer a limpeza pela segunda vez aqui para ver se ficou algum resíduo, né? E ele vai continuar fazendo o procedimento enquanto eu explico para vocês. Tá ok? Essa primeira videoaula é longa, mas já já a gente volta falando sobre isso aí. Então, o Edge foi lançado junto com o Windows 10,
tanto para Android quanto para iOS e para Mac, e ele é sucessor do Internet Explorer, atuando como um novo navegador padrão da internet, tá? E a Microsoft adota hoje ele. Ele é baseado na mesma plataforma que foi feito o Google Chrome, tá? Ele é chamado de Chromium. E foi agora esse ano, tá? 15 de janeiro de 2020. Olha a figura aqui abaixo, ó, do Edge, Microsoft Edge, tá? Daqui a pouco eu abro ele para vocês aqui. Ok? Temos também o Opera, que é um navegador criado em 94, ele tem bastante tempo já também, 26 anos, né? Pela empresa estatal da Noruega, e foi a primeira alternativa leve para os usuários. Recentemente perdeu seu posto de navegador alternativo para o Mozilla, mas conta ainda com uma fiel comunidade de usuários. Diversos recursos mais modernos existentes entre os navegadores vieram do Opera, tá? E foi copiado. Tá aqui a carinha dele, né? A gente pode depois, quem sabe aí no final do curso, instalar o Opera para vocês verem como é que ele é, tá? Aqui embaixo eu tenho também o Safari, ó, que é esse aqui. Ele é mais utilizado nos computadores da Macintosh. Foi em 2003, a Apple anunciou seu primeiro navegador, Safari, incluindo como o navegador padrão, assim como o Windows tem o navegador padrão, o Internet Explorer, que agora é o Edge, né? Eles da Macintosh usam o Safari, tá? Tem a interface simples, funções básicas, com abas, bloqueador de pop-up, baixador de arquivos, né? Ou download de arquivos, leitor de notícias, e aqui está a foto dele, tá ok? Temos também, a partir de agora, nessa pergunta 1, que eu fiz para vocês, assim, tudo sobre navegadores, tá? Voltando aqui no nosso aplicativo, que limpa, ó, de 1000 e tanto foi para 1,50. Estão vendo que eu estou fazendo o processo simultâneo, para mostrar para vocês que é importante isso aí. Aqui, por exemplo, no registro, ó, para o CCleaner, você manda limpar, por exemplo, ó, se tiver algum registro escapou por aí afora no meio do caminho, ele vai mostrar, tá? Se tiver muito, ele demora, ó, 3 segundos, 6 segundos, 10 segundos. Já apareceu uma extensão aqui, ó, 13 segundos, 14, ele vai até 100%. E o legal é que ele vai buscando as DLLs, tá vendo? Ó, DLL, 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 e já foi até 17, 18, 19, 20, 27, 30, 46%. Quantos erros tiver, ele vai mostrar. Aí você, assim que terminar, você vem aqui e pede para corrigir, tá? Se ele tiver terminado, a gente tem como ver isso aí, tá joia? Então, a videoaula está quase terminando. Ela está falando aqui sobre os navegadores, tá? Eu fiz uma varredura geral com vocês e queria mostrar para vocês o Edge. Vou abrir ele aqui, deixar ele abrindo e dizer para vocês que ele é importantíssimo também, principalmente quando você tiver com o teu navegador Google Chrome dando tilt, tá? Então você pode ter uns 2 ou 3 navegadores instalados na máquina, que ajuda bastante, tá? Ajuda bastante, bastante mesmo, ok? E vou esperar ele abrir aqui, ó. A máquina está aquela lentidão que você imagina. Então eu vou esperar aqui enquanto ele abre, para dizer para vocês que essa primeira questão então está respondida, né? O que são navegadores ou browsers e quais são os tipos de navegadores mais conhecidos e citar as principais características de cada um. Aqui no caso do Edge, eu posso mostrar para vocês que tem aqui o logotipo da Microsoft. Aqui tem os 3 pontinhos. Lá no Chrome vocês viram que os 3 pontinhos é na vertical, aqui na horizontal, tá? Eles mudaram aqui. E aqui você pode clicar, ó, e você tem todas as informações, né? Nova guia, nova janela, janela privativa ou navegação anônima, né? Você pode aumentar ou diminuir aqui, ó. Tá vendo, ó? Você pode aumentar ou diminuir, aumentar ou diminuir.
certo? O tamanho da tela, os favoritos, você pode mexer aqui, ó, nos favoritos. Tem aqui o histórico, né? Que você pode também mexer ou limpar. Tem aqui a área de download. No caso aqui eu estou usando mais ele, ó. Vocês vão ver que eu estou mandando abrir a pasta de download e ela não está lá naquela pasta download não, ó. Eu pedi para ele configurar os downloads em outra pasta, ó. Vocês vão reparar que eu acho que ela está em uma pasta diferente. Deixa eu ver aqui se eu fiz a configuração para outra pasta, ó. Tá aqui, ó. C2 user, professor Haroldo, desktop, Labosoft. O pessoal da análise clínica estava fazendo o curso, né? Quarta etapa, sistema de gestão de laboratório, e eu alterei para ele abrir, né? Tudo quanto é coisa que eu baixasse na internet nessa pasta aqui, tá certo? Então é aqui que você faz as configurações, né? Você edita os perfis, a privacidade, a aparência, a página nova guia, permissão do site, navegação padrão, proteção para a família. Você que tem criança em casa, você pode alterar tudo por aqui, tá? Se você quer, por exemplo, que o download, quando for fazer, ele pergunte aonde você vai salvar, você pode clicar aqui, ó. Só que é chato pra caramba isso, então eu prefiro deixar que ele salve numa pasta só, né? Tem aqui os idiomas, você pode pedir para ele rodar no português ou em outro idioma. Aqui a parte de impressão, sistema, você redefine as configurações, telefone e outras disposições, e sobre ele está aqui, né? Ele vai até dizer para você de onde ele vem, né? É um navegador visualizado pelo projeto software livre do Chromium e outro software livre, tá? E o Microsoft, ele tem esse nome, Edge. Ok, gente? Ele é um pouco pesadinho, tanto é que não está respondendo aqui, tá vendo? Ó? Voltando então à apostila, eu encerro nesse momento então essa videoaula, partindo com vocês agora para um outro tópico, né? Lá embaixo, dentro da apostila, que seria justamente a parte de antivírus, tá ok? A parte de antivírus aqui, ó, tá certo? A gente vai trabalhar isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Até a próxima videoaula.